Salmo 119, verso de número 105. Os irmãos assustou agora, né? Vou fazer leitura alternada ainda, Blumer. Do verso 1 ao verso 176. Salmo 119, verso de número 105. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todos nós juntos vamos ler no 3, eu vou contar até 3, e nós vamos ler o verso de número 105. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite de trazer um ensino para os irmãos a respeito da importância da palavra de Deus. Na escola bíblica dominical, eu fiz um comentário, e através desse comentário, Deus me deu essa palavra, me trouxe a trazer esse estudo, e eu fiz um comentário que a verdadeira igreja, irmão, você conhece ela no culto de terça-feira. É o culto de oração, ensino da palavra de Deus. Domingo tem muita gente que vem, mas a igreja de terça-feira é a igreja que nós, a igreja que está orando junto, que está aprendendo a palavra de Deus junto. Então você quer conhecer uma igreja, essa igreja está avivada, é os irmãos de terça-feira. E Deus me deu essa palavra no Salmo de número 119, verso número 5. Em primeiro lugar, por quê, irmãos? A Bíblia, ela é sem dúvida alguma, a Bíblia é a palavra de Deus. Pode o mundo falar o que quiser, eles podem dizer que foi escrita por homens, e foi mesmo, homens inspirados por Deus, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A ponto do salmista aqui nos Salmos de número 119, verso 5, que nós lemos, dizer que esta palavra, esses 66 livros que nós temos, é lâmpada para os nossos pés. Quando você vai no original hebraico, a palavra lâmpada aqui, ela é traduzida como vela. Ou seja, o salmista, ao dizer isto, que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, ele está querendo aqui expressar a ideia de que a palavra de Deus é como uma tocha acesa, que numa noite escura ilumina os passos do homem. Ele está mostrando que esta lâmpada ilumina o caminhar do homem. E não só ilumina o caminhar do homem, mas essa tocha acesa vai impedir que o homem venha tropeçar em algum obstáculo que tenha no meio do caminho. Essa tocha acesa vai impedir que o homem venha cair em algum precipício que tenha no meio do caminho, ou até mesmo, irmão Mário, entrar em alguma armadilha criada por alguém no meio do caminho. Então o salmista, ele vai expressar esta ideia de que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não só isso, irmãos, mas a palavra de Deus é uma luz que nos orienta quando nós estamos passando por algum momento de aflição, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade. Esta mesma palavra que ilumina os nossos caminhos para nós não tropeçarmos e nem cairmos, é a mesma lâmpada que de vez em quando te dá uma ideia, te abre uma porta, te dá uma solução, e você consegue se sair daquele problema. Se eu perguntar aqui, quantos já não estiveram no momento de dificuldade, no momento de problema,
e você começou a meditar na palavra de Deus, Deus te levou a alguma história parecida na Bíblia, e ali você rapidamente teve uma ideia que talvez você até achou que era sua, mas foi o Espírito Santo de Deus iluminando a sua mente para você sair daquele problema, ou se livrar daquele problema. Então esta lâmpada, esta luz, ela não só nos orienta e nos mostra o caminho que temos à frente, mas essa lâmpada também, sem dúvida nenhuma, ela tem o poder de nos consolar nos momentos de aflição. Ela tem o poder de nos confortar nos nossos momentos de dificuldade. Esta luz acesa no nosso caminho tem o poder de tirar de nós, irmão Mário, o medo e colocar em nós ousadia e confiança do Deus de Israel. Quando Deus vai falar com Josué, essa mesma palavra que ele falou para Josué quando Josué estava com medo, você acha que Josué não estava com medo? Assumiu o lugar de Moisés. Moisés é um dos maiores líderes que já existiu no mundo. Você pode pegar qualquer líder de qualquer companhia. Moisés, irmãos, foi um dos maiores líderes que já existiu no mundo. Imagina liderar um povo sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. A gente com WhatsApp, que pena para juntar o povo, para liderar o povo. Moisés sem nada disso, irmão. Ele liderou o povo. Você imagina Moisés falando para aquela multidão. Josué, quando foi assumir o lugar dele, ficou com muito medo. Quem não teria medo? Mas daí vem a palavra de Deus: ser forte, ser corajoso. Ser forte, ser corajoso. Se tiver alguém aqui com medo, a palavra de Deus esta noite diz: ser forte, ser corajoso. Porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo também, Josué. Ser forte, ser corajoso. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu sou com a igreja também. Ser forte e ser corajoso, em nome de Jesus. Quem faz, irmãos, da palavra de Deus o seu guia e guarda os seus ensinamentos, guarda a palavra de Deus, faz aquilo que Davi falou: escondi a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa pessoa, irmãos, está no caminho certo. Ele vê o caminho claramente, ele não se confunde com sombra, ele não se confunde com bifurcações, ele nem precisa de WhatsApp, sabia disso? Deus já de WhatsApp, não, de GPS. Deus já inventou o GPS, há muito tempo. Saulo, vira à direita. Moisés, anda mais um pouco, vira à esquerda. Você não precisa de nada disso, porque esta palavra ilumina os nossos caminhos e ela nos dá a direção correta a qual o homem e a mulher devem seguir. Quem guarda essa palavra no coração, irmão, será capaz de marcar o caminho que precisa seguir e vai evitar todos os tropeços da vida. Vai evitar muitas coisas, às vezes que tem aparência de coisa boa, mas que no fim são coisas que nos levam à ruína. Por quê? Porque tem essa palavra guardada no seu coração. Não se desviará dela por qualquer coisa, não sairá do caminho por qualquer obstáculo, não. Ele se manterá o quê? No caminho, enxergará o obstáculo, se desviará do obstáculo e concluirá o seu caminho. Qual que é a necessidade, irmãos, da palavra de Deus? É bem verdade que Deus se revela ao homem através da criação. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos, capítulo 1, verso de número 20. Romanos, capítulo 1, verso de número 20. A Bíblia vai dizer assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui
que não tem como ninguém falar que não conhece a Deus. Não existe como nenhum homem um dia chegar diante de Deus e dizer a Deus que ele não tem culpa no seu pecado, porque ele não conhecia Deus, que ele não tem culpa nos seus caminhos, porque ele não conhecia Deus. Porque Paulo vai estar dizendo aqui aos romanos, que até os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entende claramente quando o homem olha para a natureza. Quando o homem olha para a imensidão do mar, o homem tem que ter uma noção de quem é Deus. Quando o homem olha para um rio, o homem tem que ter a noção de quem é Deus. Quando o homem olha para as florestas, quando o homem olha para o ecossistema, de alguma forma o homem vai entender que tem uma mão que fez tudo isso, uma mão que ordenou e orquestrou todas essas coisas. Então ninguém diante de Deus pode um dia chegar e dizer: eu não sabia. Eu não sabia que o Senhor existia. Eu não sabia. Se tem uma coisa que eu admiro, e eu fico a admirar, irmãos, e isso me leva a amar mais Deus. Deus, ele é tão perfeito. Ele é tão perfeito. Mas tão perfeito que a gente não tem nem palavra. Eu ficaria dizendo tão perfeito aqui a noite inteira e viraria uma redundância. Que eu respiro aqui oxigênio. Soltamos aqui gás carbônico. As arvorezinhas que estão ali fora, irmã Cândida, pega tudo isso que a gente não usa, que não serve para nós, serve para ela. Ela faz lá a fotossíntese, né? Os irmãos estudaram. Daí depois ela libera para nós o oxigênio. E a gente puxa o oxigênio. E a gente solta o gás carbônico. E ela puxa o gás carbônico. E ela solta o oxigênio. E Deus trabalhando na criação, Deus pensou em tudo. Então não tem como o homem dizer que não conhece a Deus. Mas se nós conhecemos a Deus pelos atributos da sua criação, que o salmista também vai dizer no Salmo 119, verso 1 e 2: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Tudo isso, irmãos, faz o homem conhecer a Deus. É interessante que no direito nós temos, irmãos, um livro que se chama Constituição Federal, não temos? O livro da Constituição Federal. Se o irmão infringir alguma daquelas leis, quem já leu aquele livro da Constituição Federal? Alguém já leu? Ninguém, né? A gente sabe de algumas por... Se o irmão infringir alguma daquelas leis, vamos supor que seja uma lei qualquer de trânsito aí, que os irmãos nem saibam que existe. Quando eu fiz aula de direito, o professor deu esse exemplo. Ele falou: você está dirigindo na sua fazenda, sem carta, sem cinto, e na estrada da sua fazenda passa um carro da polícia, ele pode te multar ou não? Daí a gente falou que não, né? Você está na nossa fazenda, nós não... Ele falou: pode, porque a lei, ela pega todo, né? Todo o território nacional, ela é válida para todo o território nacional. Daí um camarada brincou: mas e se eu falar para ele que eu não conheço? Daí ele falou assim: ninguém pode se declarar indesculpável perante a lei. E de Deus, irmãos, é a mesma coisa, porque o firmamento declara que Ele existe, a natureza declara que Ele existe, tudo declara que há um Deus que orquestrou e que fez tudo isso. Mas se nós temos a palavra de Deus, irmãos, nós temos também a palavra, se nós temos essa obra de Deus, se nós temos a natureza, nós temos também a palavra de Deus, a palavra escrita. E essa é a maior revelação de Deus para a humanidade. Esta é a maior revelação de Deus para o homem. Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo número 15, irmãos, abra comigo, verso número 4. Romanos, capítulo 15, verso de número 4. Paulo vai dizer assim, ó: pois tudo
o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Paulo está dizendo que a palavra de Deus, ela dá o quê? Dá luz. Paulo está dizendo que tudo aquilo que foi escrito no passado foi para ensinar o homem o quê? A andar na terra com Deus, a viver na terra com Deus, a caminhar de uma maneira digna que acabe o levando para o céu. Paulo está dizendo que por meio dessa palavra e por meio da perseverança nela, ela dá o que a nós? Bom ânimo, para que nós o que? Venhamos a nos manter constantes, para que nós venhamos a nos manter firmes e mantenhamos a nossa esperança. Essa palavra viva, irmãos, que nós portamos, que hoje nós carregamos ela, né, debaixo do braço. Eu estou com a minha aqui surradinha, que é a Bíblia minha que eu mais gosto. É a Bíblia minha que eu mais gosto. Essa palavra é o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer em João 1:1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João está ensinando aqui? O que Jesus está nos ensinando através de João 1:1? Antes de qualquer outra coisa existir, antes de tudo existir, Deus já existiu. Se é que Deus existe, porque Deus não existe porque Ele foi criado, Ele é Deus. Se alguém falar assim que Deus não existe, realmente, porque tudo que existe, né, foi criado. Deus não foi criado. Deus, Ele é. Ele sempre foi. Mas João está dizendo que antes de tudo existir, Deus já era Deus. Antes de tudo ser formado, Deus já era Deus. Ou seja, Ele é eterno, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Deus não tem nem início, Ele não tem fim. Ele sempre é o que Ele é. Ele é Deus, poderoso, grandioso, soberano, está acima de tudo e acima de todos. A palavra de Deus vai dizer que foi Ele quem criou todas as coisas. Em Gênesis 1:3, a Bíblia diz que através da sua palavra, tudo começou a ser criado. Ele diz: haja luz, ponto e vírgula, e houve luz. Ou seja, foi Ele quem criou tudo desde o princípio. E Deus falou e tudo logo se formou. Quando Deus fala, irmão, não há quem possa resistir. Quando Deus fala, a natureza obedece. Acalma-te, mar, e o mar tem que acalmar em nome de Jesus. Cessa vento, e o mar tem que cessar em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida esta noite. Se você estiver enfrentando um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo de mar revolto, um tempo de turbulência, esta noite, na autoridade de Deus, Deus diz: cessa vento, acalma-te, mar, sobre a tua vida, e o vento tem que cessar, o mar tem que acalmar, pelo poder da palavra de Deus. Isso que essa palavra é o poder ativo de Deus na terra. A palavra de Deus tem vida, irmãos. A palavra de Deus não é morta. É diferente de você ler, irmão, um livro comum. É diferente de você ler um livro de autoajuda. Esses dias eu fui na onda da autoajuda. Um amigo me ligou, sabe aqueles amigos que falam a verdade pra você? E ele falou uma verdade pra mim. Aí eu fiquei com tanta bronca assim, que eu peguei um bloquinho desse daqui lá em casa, peguei uma caneta, escrevi assim, ó: hoje eu me determino. Já faz 2 semanas, né, Gi? Que eu ia correr todo dia. Não fui nem um dia, mano. Porque a autoajuda não tem o quê? Poder, mulher. A Rosângela, a autoajuda não consegue fazer nada comigo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
e ela penetra no mais profundo do homem, e ela tem a capacidade de ir até as entranhas e julgar os nossos pensamentos mais íntimos e transformar a nossa vida. Transformar a nossa vida. Deus fala e tudo acontece. Deus fala e tudo se faz novo. Quando João diz que o verbo estava com Deus e era Deus, irmãos, João 1 apresenta aqui o verbo, ou seja, a palavra, como algo intimamente ligado a Deus. Ou seja, o que é a palavra, irmãos? O que é esse livro que nós carregamos? O que é isso daqui? É Deus. Tudo que contém aqui é de Deus. Tudo que é ensinado aqui provém de Deus. Ou seja, você quer conhecer a Deus? Mergulhe na palavra de Deus. Você quer entender quem é Deus? Não tem outra forma. Você pode até ler alguns livros que vão te auxiliar, mas o livro que vai mostrar para você e declarar quem é Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus. Eu quero ouvir Deus falar. Nada como ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é tanto Deus, irmãos, que ela diz assim, julgai todas as profecias e vê se é de... Quem que tem autoridade para falar se uma profecia é de Deus ou não? A palavra. É que a gente está vivendo no mundo, é a geração micro-ondas, né? A geração fast food, que é muito mais gostoso, né? Alguém chegar e, eis que eu te digo, e aí profetiza, e aí fala algo para você, e você, às vezes, não conhecendo a Escritura, aceita aquilo, ouve aquilo, porque eu concordo que é mais difícil você ler, você meditar, você pensar, é mais difícil. Mas nós não podemos cair neste erro. Nós temos que ser igual aos crentes bereanos. Enquanto eu estou pregando aqui, eu gostaria que a igreja estivesse olhando a palavra de Deus e verificando se o que ele está pregando provém de Deus, provém da palavra de Deus ou não provém. Não tem problema nenhum você fazer isso, mas que faça, porque a palavra que nós carregamos é o próprio Deus. Ela não é morta, irmãos, igual muitos fazem, né? Deixa a palavra lá no Salmo 91, deixa lá no Salmo 23, no Salmo 46, né? Jogada, mas nunca lê a Bíblia, mas nunca mergulha nessa Escritura. A palavra de Deus é viva. Diga assim: a palavra de Deus é viva e ela traz vida para a minha vida. Seja cheio da palavra de Deus em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Como que eu consigo isso, pastor? Através da palavra de Deus. A Bíblia, irmão, vai mostrar para nós a necessidade do estudo das Escrituras. A necessidade de o cristão, irmãos, entender e compreender o texto sagrado. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,15: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou simplificar bem aqui. Se alguém na rua nos parar e pedir para nós assim: qual é a razão da sua esperança? Nós teríamos condições de conversar com essa pessoa e fazer essa pessoa entender qual que é a razão da nossa esperança. É isso que Pedro aqui ele está dizendo, irmãos. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações. Ou seja, temer ao Senhor. Nós precisamos temer por essa palavra e estar sempre preparado a qualquer momento
em qualquer lugar, em qualquer hora, para responder a alguém que perguntar qual que é a razão da nossa esperança. E aí, para os obreiros, Timóteo vai dizer o seguinte, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Coisa triste é, irmão, quando você pega um obreiro que não consegue manejar a palavra. Se um testemunho de Jeová bater na porta da casa dele e falar que os 144 mil são testemunhos de Jeová, ele liga para o pastor para perguntar: é verdade? Não é verdade. Então nós temos, irmãos, que estar o quê? Sempre preparados. E é importante o cristão, irmãos, estudar com afinco a palavra de Deus. E nós vamos ver o porquê. Olhando esses dois versículos que nós lemos, tanto 1 Pedro quanto 2 Timóteo, nós vamos ver duas questões muito importantes aqui nesses dois textos, tá? Nós vamos ver por quê e como nós devemos estudar a Bíblia. Note uma coisa, irmão: ler é uma coisa, estudar é outra coisa, né? Eu posso ler assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilha. Mas eu posso ler assim: o Senhor é meu pastor, e fazer uma pergunta: será que Ele é mesmo o meu pastor? E daí você começa a estudar a Bíblia, você começa a meditar: por que Ele é meu pastor? E aí você, você é inteligente, você começa. Então o que é estudar? Estudar é o quê? É a gente raciocinar. É você mergulhar num texto bíblico e querer extrair daquilo ali coisas profundas. É você abrir esse texto e falar assim: esse mesmo texto aqui, a Bíblia vai dizer lá em João que o pastor dá vida pelas ovelhas. Então quem que é esse meu pastor? É o pastor da igreja? Não, né, irmão? É Cristo. E aí você vai começar, irmãos, a ter um desenvolvimento, um raciocínio lógico, um estudo sistematizado da palavra de Deus. Então, por meio do seu raciocínio. E outra coisa, a Bíblia é um livro a qual o autor dela, quando você lê e pede entendimento a Deus, ele está do seu lado, ajudando você a compreendê-la. Já pensou, você compra um livro na livraria lá, irmão, irmão William? Você compra um livro lá, você vê alguma coisa difícil. Agora a Bíblia não, irmãos. Por isso que a Bíblia, quando a gente vai ler, antes a gente ora e fala: Senhor, que o Teu Espírito essa noite possa me orientar, que Ele possa levar a minha mente cativa até a Ti, para que eu possa desvendar nesta palavra riquezas profundas desse texto, que possa mudar a minha vida, sarar a minha ferida, curar a minha vida, transformar a minha vida, e que eu seja liberto através desta palavra. É simples. Aí você está lendo lá no sofá da sua casa, irmãos, e quem está junto com você? O Espírito Santo de Deus. O autor está com você em nome de Jesus. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você com dúvida. Se você meditar nesta palavra, Ele vai te esclarecer. Por que nós precisamos, irmãos, estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, irmãos, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Como que nós vamos servir alguém se nós não sabemos como que Ele quer ser servido? Você já parou para pensar nisso? Eu vou expandir um pouco mais. Se você tivesse que fazer uma cirurgia hoje, amanhã, e aí minutos antes da cirurgia você ouvisse lá na sala o médico, talvez brigando com a esposa lá, a esposa jogando algumas coisas na cara dele e falando assim: você nunca nem estudou medicina, nunca leu um livro, você continuaria na salinha de espera lá, irmão? Você vazava, você saía correndo, né, irmão Mário? Você saía por quê, irmãos? Se ele não estudou, se ele não leu, se ele não vivenciou aquilo ali, ele não tem como ser um profissional eficiente. Já pensou um advogado que nunca leu, que ele vai nenhum livro de direito, ele é aquele que se formou lá, agora está na moda, né? Coitado, nosso ministro lá, falou que era doutor, não era,
Ele colocou no currículo dele lá, saiu advogando por aí, pegou o número de um OAB de alguém aí. Se você descobrir isso, você continua com a causa na mão dele, irmão? Não, você tira o quê? Por quê? O que vai credenciá-lo? É o conhecimento que ele tem a respeito daquele assunto. A mesma coisa nós servimos a Deus. O que tem que nos credenciar? O nosso conhecimento que nós temos de Deus. Eu posso dizer aqui que eu sou amigo de todo mundo. E sou, mas não sou íntimo de ninguém aqui. Ainda não. Por quê? Para você ser íntimo de alguém, você precisa ter ido na casa mais de uma vez. Você tem que saber, o pastor Anderson, ele gosta de Coca-Cola, né? O pastor Anderson, ele gosta de Fanta. O pastor Anderson gosta de tal carne. Quando eu chego na casa do irmão lá, o irmão gosta disso, gosta daquilo. Daí você começa o quê? A conhecer a pessoa, e daí você se torna o quê dessa pessoa? Íntimo. Portanto, só é íntimo de Deus quem o quê? Quem conhece a Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente buscar o conhecimento na palavra de Deus. Porque ela é o manual de vida do crente. É ela que vai nos garantir a vitória. É ela que vai nos levar até o final da nossa vida. É ela que vai dar a capacidade para nós de um dia nós falarmos que nem Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos, irmãos, estudar a Bíblia, porque a Bíblia alimenta a alma do homem. Todos nós aqui precisamos de pão. Todos nós precisamos comer. Todos nós precisamos nos manter alimentados. Porque senão você vai começar a ter deficiências de vitamina e o seu corpo pode vir o quê? A óbito. Quantos cristãos, irmão, morrem no meio do caminho porque não se alimentou da palavra de Deus? Você conhece esses crentes, irmão? Por que você parou, irmão? Eu me frustrei com o pastor Fransusaldo da Silva Saulo. Mas o que aconteceu, irmão? Ele fez isso e aquilo outro. Daí você, mas e Deus, irmão? Deus te frustrou? Jesus te frustrou? Então, irmãos, muitos acabam morrendo no caminhar. Por quê? Porque não alimentam o espírito com a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado por Satanás falou: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com muita fome, irmão, 40 dias sem comer. Imagina, se eu ficar 2 horas sem comer, nós já ficamos nervosos, né? Imagina, né? 40 dias você sem comer. Jesus olha para ele e diz: mas também está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O seu físico pode estar forte, mas se o seu espírito estiver fraco, você vai penar para caminhar. Seu físico estando forte e o seu espírito estando alimentado, pode vir a prova que vier, a luta que vier, a adversidade que vier, pode se levantar os mares, mas você vai vencer, você vai passar e Deus irá te conduzir de uma maneira tranquila. Agora, se você não está alimentado, irmãos, é aquela dificuldade para passar, é aquela luta para passar, sabe? A pessoa desesperada, a pessoa não consegue ter um minuto de paz. O estado emocional, psicológico fica pior do que o problema. Você já viu alguém assim nessa situação? Algum crente assim nessa situação? O problema está lá, é o problema. Não tem problema, irmão. Foi feito para nós o quê? Resolver. Se está lá o problema, nós vamos fazer o quê, irmão Mário? Encarar ele de frente. E como que se encara o problema de frente? Estando bem alimentado do Espírito Santo de Deus. Daí pode vir a doença, aí pode vir o que for, pode vir a falta de emprego, pode vir a escassez, pode vir a dificuldade,
mas você continua tranquilo, você continua andando e alguém te pergunta, vai tudo bem? E você fala assim, vai tudo bem em nome de Jesus. Alguém que conhece fala, mas como pode dizer que está tudo bem? É que você está alimentado, irmão. Você está alimentado da palavra de Deus. Você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe que você pode dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor e Ele te responder. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 15:16, Jeremias vai dizer assim, ó: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Nós devemos, irmãos, desejar essa palavra. Nós devemos desejar ela com todas as nossas forças. Porque muitas vezes quando Satanás vem com uma seta, quando ele vem com um dardo, quando ele vem com alguma acusação, o que vai livrar você disso é você estar cheio da palavra de Deus na sua vida, é você estar alimentado da palavra de Deus. Satanás, ele pode bater de um lado, ele pode bater de um outro, mas o crente bem alimentado, ele é igual fermento. Quanto mais Satanás bate, mais ele cresce na presença de Deus. É assim. Ei, irmão, quando Satanás vier com alguma acusação, você estando bem alimentado, irmão, você levanta a cabeça e diz, olha aqui, Satanás, eu sei em quem tenho crido em nome de Jesus, e não há poder na minha vida da sua parte em nome de Jesus. Quem me fortalece é o Senhor. Ele diz que a vitória é minha, então faz favor, você bate em retirada agora em nome de Jesus e pronto. Simples assim. Não precisa chorar com ninguém, não precisa sair correndo para lugar nenhum, não precisa incomodar ninguém no celular. Não. Alimentado da palavra de Deus. Tiver alguém doente em casa, o centurião foi até Jesus e ele falou, nem precisa ir lá, Jesus, basta uma palavra sua. Eu vou lá, eu oro e ó, se o Senhor der uma palavra, descansa o coração, irmão, em nome de Jesus. Descansa o coração, a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Nós precisamos estar cheio dela, para no dia da adversidade, o Espírito Santo nos fazer lembrar dela, e nós proclamarmos ela, e Satanás bater em retirada. Jesus não precisou orar para Satanás sair dele na tentação do deserto. Ele só rebateu Satanás com o quê? Com a palavra. Tem muita coisa, irmão, que o que resolve é o quê? A palavra. Satanás tentou te acusar? A palavra. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Você vai tomar ceia depois do xingo que você deu? Satanás, eu já me arrependi. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em nome de Jesus. E pronto. Mas nós precisamos estar cheios da palavra. Nós precisamos também estudar a palavra, irmãos, para que nós possamos ser instrumento do Espírito Santo de Deus. Se nós formos cheios da palavra, irmão, Deus certamente nos usará nesta terra. Todos os discípulos, eles foram usados por Deus conforme o quê? Conforme aquilo que eles buscavam e o conhecimento que eles tinham. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais instrumento na mão de Deus você pode ser. Pastor, mas eu sou um crente quietinho, eu sou tímido, sento. Ó, pastor, eu não tem problema. Se você conhecer, Deus vai te colocar em situações que você vai resolver problemas que você nunca ousou resolver. Deus vai te colocar em situações que você vai colocar a mão sobre o enfermo, vai abençoar o enfermo, e o enfermo vai ser curado, porque você busca e conhece o Deus em que você crê. Você é instrumento de Deus. É igual aqui o violão, tá ali. O Vinícius, cadê o Vinícius? Tá lá. Se eu tirar 3 cordas do violão, Vinícius, dá para tocar? Até dá, né? Mas o som vai sair, né? Se eu tirar todas, então,
Imagine um crente que não lê a Bíblia. Tem como o Espírito de Deus usar ele? Tem como o Espírito Santo usar esse irmão? Então nós precisamos, irmãos, conhecer a Bíblia. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós limitamos o poder do Espírito Santo em nós. Nós temos ferramentas hoje, das mais diversas, para ler a Bíblia, né? Tem ela no celular, tem aquele que manda versículo, né, todo dia de manhã, né? Eu tenho lá, tem a Bíblia falada para quem não gosta de ler, porque antes eu não gosto de ler, pastor, não tem problema, irmão. Eu baixei o aplicativo aqui, a Bíblia falada, você coloca lá, né? Gênesis 1, e daí você fica o dia inteiro lá ouvindo, você decora aquilo lá. Então nós temos ferramentas hoje que nos levam o quê? A estudar e buscar a palavra de Deus. O que nós precisamos, para resumir bem isso daqui, irmãos, é fazer o que Pedro falou. 1 Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Como que o crente cresce, irmãos? Através da palavra de Deus. Existem casos que acontecem. Às vezes a gente estava, eu acho que foi o pastor Dilma que disse. A gente estava conversando e ele falou algo que é interessante, irmão. Faz mais de 15 anos que ele está aqui. Tem irmão que há 15 anos tem o quê? O mesmo problema. Entra na sala e tem o mesmo. E daí ele falou que dá uma palavra, a pessoa sai dali como se ele tivesse resolvido o problema. Daqui a um tempo a pessoa volta de novo e está novamente com o quê? Com o mesmo problema. Por que que isso acontece, irmãos? A vida do cristão, ela não é uma vida para ser estacionada. Nós entramos aqui de um jeito, mas a Bíblia fala que nós devemos crescer o quê? Na graça e no conhecimento. E é isso que vai nos mudar. É isso que vai mudar a história da nossa vida. É isso que vai mudar a nossa situação. Através do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Pastor nenhum tem fórmula mágica para nada. A gente pode dar um conselho, o conselho pode te ajudar. Mas o especial é o quê? É a palavra de Deus. Então nós precisamos desejar isto, assim como a criança deseja o leite materno, o leite da sua mãe. Para quê? Acontece o quê, irmãos? Para que nós cresçamos para a salvação. E por último, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que enriquece a vida espiritual do homem. Olha o que o salmista vai dizer: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Salomão vai dizer: recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. E o salmista também vai dizer: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Nós devemos desejar, irmãos, porque o que enriquece o homem é a palavra de Deus. O que enriquece a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. O homem pode ter tudo, mas se ele não for rico espiritualmente para com Deus, ele não tem absolutamente nada. O homem pode não ter nada, mas se ele for rico espiritualmente para com Deus, ele tem tudo. Ele tem a presença de Deus na sua vida, ele tem um Espírito Santo Consolador, e ele tem sabedoria que vem do alto do céu. Então ele não fica preso em armadilha, ele não fica preso em depressão, ele não fica preso em angústia, ele não fica preso em nada, porque ele tem riqueza espiritual sobre a sua vida. E esta boa dádiva, ela vem do céu, ela vem de Deus, e é dada para nós através da busca constante da palavra de Deus. Através da busca da palavra de Deus. Concluindo, irmãos, nós devemos estudar, irmãos, e procurar crer na Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. Tinha uma irmã muito simples, que ela dizia algo extremamente
né? E aquilo marcava eu, que ela dizia assim: há um rio, e esse rio não tem profundidade. Você não consegue chegar no fundo. Então o que você tem que fazer? Mergulhar nesse rio. Eu conheci a irmã Maria, saudosa irmã Maria, em São Paulo, que ela não sabia ler. Ela ia no culto e a gente era criança, a gente dava risada, porque ela abria a Bíblia assim. Ela falava: irmãos, abra a Bíblia comigo. Ela falava um pouquinho, né? Ela era nordestina. Ela falava: abra a Bíblia comigo em Gênesis. E daí ela estava no meio da Bíblia, assim, a Bíblia de ponta cabeça. E a gente criança, né? A gente sabia mais ou menos onde estava, irmã Marta, dava risada. Mas ela falava o capítulo inteirinho, de cor. Ela pedia para os filhos ler a Bíblia para ela e ela decorava a Bíblia. Irmão, você quer ver uma irmã rica com Deus? Era a irmã Maria. Quando a irmã falava, o poder de Deus tocava quem estava. Quando a irmã orava, irmão, o demônio não ficava perto. Quando ela chegava, irmão, a coisa acalmava. Quando ela chegava, tudo ficava no lugar, porque ela tinha riqueza com Deus. Quando os médicos queriam me abortar, porque minha mãe estava na cadeira de roda, eles não sabiam o que acontecia. Chega em casa a irmã Maria, um dia antes do aborto: minha filha, tu crê na palavra de Deus? Minha mãe falou: eu creio. Então você una a sua fé comigo, nós vamos orar. E minha mãe disse que a irmã Maria começou a orar na sala de casa. E minha mãe falou que parece que o céu desceu na sala de casa. Terminou a oração, ela falou: minha filha, se tu crê, Deus me mostrou, vai nascer um menino forte e com a pinta do lado do nariz, e vai ser um pastor para a glória de Deus. Estou eu aqui em nome de Jesus. Se você tiver, irmãos, a palavra de Deus em você, você pode ser pobre na terra, não ter nada na terra, mas você é rico no céu. Você conhece o Deus poderoso, você sabe quem Ele é, você sabe que os problemas seus não são maiores do que Ele, você sabe que as dificuldades que enfrenta não pode detê-lo. Então você descansa em paz, você dorme em paz. Eu deitei e dormi, por quê? Porque o Senhor me acordou, o Senhor me sustentou, o Senhor velou por mim. Então deitei, dormi e acordei para a honra e glória do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estudamos a Bíblia, irmão, para sermos sábios. Nós cremos na Bíblia para sermos salvos e devemos praticá-la para que sejamos cada vez mais santos. Que Deus possa abençoar de uma maneira rica cada um dos irmãos. Que possa nascer daqui, irmãos, o desejo dos irmãos procurar conhecer mais a Deus, procurar estudar realmente. Não estou falando de ler a Bíblia, estou falando de estudar a Bíblia. Nem que você leia um verso por dia, mas que aquele verso você rumine ele o dia inteiro. E eu creio que Deus vai falar contigo e você vai ser cheio da presença de Deus.